Hoje nós vamos falar sobre esporte. Lógico que o esporte relacionado ao direito e mais especificamente sobre uma decisão do STJ que decidiu sobre a necessidade ou não de treinadores de tênis, mas vocês vão ver que isso se aplica a todos os outros dos esportes, serem bacharéis em educação física e, consequentemente, terem que ser registrados no respectivo conselho. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto, principalmente treinadores de todos os esportes que podem estar se perguntando aí, putz, será que eu teria que estar registrado no Conselho de Educação Física? Será que eu tinha que ser bacharel em Educação Física? Será que eu estou exercendo a minha profissão ilegalmente? Então vamos lá sanar todas essas dúvidas. Bom, o caso que deu origem a esse precedente que a gente está analisando é um mandado de segurança. Para quem não sabe, mandado de segurança é uma medida que ela é cabível quando existe a violação a um direito líquido e certo ou a possível iminente violação a um direito líquido e certo, e esse foi impetrado por um jogador de tênis contra ato atribuído ao presidente do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, com o fim de obter provimento jurisdicional que lhe assegure o exercício da profissão de treinador de tênis de campo, independentemente de registro na entidade de classe. Ele alega, em síntese, que a atividade não é privativa de profissional de educação física, haja vista que se circunscreve ao treinamento, instrução e elaboração de táticas de jogo, todas relacionadas ao trabalho de treinador. A segurança foi concedida, ou seja, foi a ele concedido o direito de exercer a profissão sem ser registrado na entidade de classe, e a apelação interposta pelo Conselho Regional de Educação Física foi desprovida. O Conselho, então, interpôs um recurso especial alegando violação aos artigos 2º, inciso 3 e 3º da Lei 9.696 de 98, que é a lei que regula a profissão de educação física e cria o Conselho de Educação Física. E ele argumenta que tais dispositivos determinariam a obrigatoriedade de inscrição dos treinadores de tênis em Conselho Profissional de Educação Física, que o tênis é atividade desportiva e que a lei em questão atribui com exclusividade aos profissionais de educação física realizar treinamento especializados dentro da atividade física e desporto sob fiscalização do sistema CONFEF e CREFS. Afirma que o tênis é materialmente atividade de educação física, o que atrai a intervenção desse sistema. Antes de a gente começar, então, a análise da decisão, vamos ver o que fala essa lei que o Conselho está alegando que foi violada. Então, como eu falei, essa lei ela regulamenta a profissão e cria os respectivos conselhos federal e regionais de educação física, e o artigo 1º dessa lei vai falar o seguinte: o exercício das atividades de educação física e a designação de profissional de educação física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos conselhos regionais de educação física. O artigo 2º fala: apenas serão inscritos nos quadros dos conselhos regionais de educação física os seguintes profissionais, e o inciso 3, que é mais especificamente o que o Conselho falou que estava sendo violado, fala que esses profissionais são os que tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos profissionais de educação física até a data de início da vigência desta lei, nos termos estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física. E o artigo 3º fala o que compete ao profissional de educação física, que é coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria, assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto. E aí, já no começo do seu voto, o ministro relator vai fazer, então, referência à lei e vai dizer que, logo no artigo 1º, essa lei define que profissionais com registro regular no respectivo conselho poderão atuar na atividade de educação física e receber a designação de profissional de educação física. Contudo, ele vai dizer desde logo, não existe previsão legal obrigando a inscrição de técnico ou treinador de tênis nos conselhos de educação física ou estabelecendo exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais diplomados, aos profissionais que fizeram, então, faculdade de educação física.
física. Os supratranscritos dispositivos somente reforçam a obrigatoriedade dos graduados em educação física para exercerem as atividades próprias de tal graduação estarem inscritos no Conselho Regional de Educação Física, sujeitando-se assim à fiscalização da entidade. O artigo 3º dessa lei, por sua vez, apenas elenca de forma ampla, genérica e abstrata as atividades, atribuições e competências executáveis pelos profissionais de educação física. Não estatui quem são os profissionais que devem se inscrever, tampouco restringiu a atuação de outras categorias de trabalhadores de toda e qualquer atividade correlata ao desporto ou atividades físicas. É sabido que os clubes e academias onde se praticam diversos esportes, a exemplo do tênis, tem profissionais de várias disciplinas, como médicos, psicólogos, terapeutas, fisiologistas, nutricionistas, preparadores, físicos, etc., os quais são registrados nas respectivas autarquias de controle do exercício de profissão regulada por lei. E, a meu ver, isso faz todo sentido, né, gente? Pra quem não sabe, eu joguei tênis na minha adolescência e eu fui federada, inclusive, dos meus 12 aos 16 anos, uma época eu quis ser profissional, pensei em fazer também faculdade fora pelo tênis, acabou que eu não segui nessa área, felizmente ou infelizmente, né, vai saber, a vida é assim, né, quando a gente faz uma escolha a gente abdica de outra, mas tô muito feliz hoje em dia, então não tenho do que reclamar. Mas o tênis é isso, os treinadores de tênis, e imagino que de todos os esportes, né, por essa experiência que eu tive, são aqueles que têm a prática. Toda profissão, na verdade, depende muito da prática, né? A prática é essencial. Lógico que uma prática associada à teoria, ela vai ser muito melhor. Mas a prática, ela é essencial. E no esporte, quantos profissionais de tênis são essas pessoas que, então, treinaram um monte, acabaram até chegando nos grandes torneios, né, foram para até Grand Slams e acabaram depois se aposentando e viraram treinadores, e são técnicos hoje de profissionais desse esporte e falando de todos os esportes no geral. Então a prática é muito importante. Se a gente limitasse um treinador de tênis ou qualquer outro esporte a um profissional que fez educação física, faculdade de educação física, quantos deles teriam de fato a experiência no tênis, no futebol, no boxe, sei lá, em todos os esportes existentes, certo? Então, eu entendo que a linha de raciocínio que está sendo seguida faz todo o sentido, não faria sentido na prática obrigar os profissionais do tênis ou qualquer outro esporte a serem bacharéis em educação física e, consequentemente, serem registrados no respectivo conselho. Mas é lógico, quando a gente está falando de uma análise jurídica, não basta a gente falar do que faz sentido na nossa cabeça, a gente também tem que encontrar fundamento na lei. E aí o ministro vai continuar, então, seu voto nesse sentido, falando que o instrutor de tênis, ele vai se limitar também a coordenar o trabalho de campo, definir a estratégia durante as partidas, dar orientações durante os intervalos de jogos, de modo a assegurar o melhor resultado, também tendo em vista a sua prática no assunto, né? E vai ensinar os interessados no esporte os seus fundamentos básicos, jogadas, técnicas, regras, etc. E que, inclusive, com relação à preparação física, isso é fato, o tenista, ele não tem só o seu treinador de tênis, ele tem um preparador físico, que geralmente vai ser uma pessoa, assim, formada em educação física, que vai passar treino de musculação para ter o fortalecimento, vai ter um fisioterapeuta para cuidar dessa parte preventiva do corpo, vai ter um psicólogo, porque o tênis é um esporte que exige muito, todo esporte exige, né? Mas o tênis é muito individual, então ele vai exigir muito que a pessoa tenha a cabeça lá para não se perder durante o jogo, para não deixar o receio, o medo, a ansiedade atrapalhar. Eu sentia muito isso quando eu jogava torneio, passou um tempo que eu comecei a ficar muito tensa nos jogos e meu braço travava. No treino eu fazia super bem, mas no jogo travava. Talvez se eu tivesse tido um rompimento psicológico na época, talvez eu tivesse me sucedido mais nesse âmbito. Mas aí, especificamente com relação à lei, ele vai falar o quê? Que é pacífico o entendimento no sentido da impossibilidade de a lei estabelecer limitações injustificadas, excessivas ou arbitrárias para que, assim, não seja dificultado o acesso com restrições exclusivamente corporativas do mercado de trabalho. Então, a lei ela não pode ser interpretada de uma forma restritiva, muito menos de uma forma que ela traga limitações arbitrárias, excessivas, que impossibilitem, inclusive, o exercício da profissão, porque ele vai continuar falando aqui que isso seria, inclusive, uma violação ao artigo 5º e 170 da Constituição Federal.
Por quê? Interpretar a lei em questão, né, a 9.696 de 98, entendendo que o exercício da profissão de treinador ou instrutor de tênis de campo é prerrogativa exclusiva dos profissionais que têm o diploma de educação física e o respectivo registro no Conselho Regional de Educação Física, ultrapassa os limites da norma que pode ser extraída desses artigos que eu acabei de mencionar. Porque o artigo 5º, no seu inciso 13, fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E o artigo 170 fala, por sua vez, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Parágrafo único. É assegurado a todos o exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então ele fala aqui que a leitura desses dispositivos evidencia que a Constituição adotou o princípio da ampla liberdade quanto à escolha do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, e que interpretar isso de uma forma restritiva seria uma violação ao artigo 5º, inciso 2 da Constituição também, que por sua vez fala: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ou seja, o princípio da legalidade. E aqui ele vai inclusive ressaltar as normas restritivas de direitos ou sancionatórias, especialmente quando em relação a direitos fundamentais, devem ser interpretadas restritivamente. E ele já vai falar, olha, nem se alegue nesse ponto que tal importa a declaração de inconstitucionalidade da lei que trata sobre educação física, com ofensa à reserva de plenário, pois o que há é uma interpretação dessa norma à luz de todo o ordenamento jurídico, que é sempre como a gente deve interpretar. A gente tem, como eu sempre falo no começo dos vídeos, a gente não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada, porque no fim das contas o que importa na prática é como os tribunais estão aplicando essa lei, que ela é mais geral e abstrata, diante dos casos concretos. E para fazer essa interpretação e essa aplicação, a gente precisa analisar o ordenamento jurídico como um todo, principalmente a Constituição Federal. E os princípios norteadores dessa interpretação, que são os princípios constitucionais. Até falei disso no meu último vídeo, que eu falei sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem não assistiu, vou deixar aqui, é só clicar aqui em cima, vou deixar também mencionado na descrição do vídeo. E aí o ministro vai continuar o seu voto, a sua decisão, falando que a jurisprudência do STJ já era unânime nesse sentido, e citando vários julgados, especificamente com relação ao tênis, e depois falando também que com relação a outras modalidades esportivas, isso também já tinha sido definido. Então ele cita aqui vários outros julgados, falando, por exemplo, da dança, então falando de instrutor de fit dance em academia, que não precisa ser bacharel em educação física, e não precisa ser, então, registrado no conselho. Técnico de pádel, falando também de treinador de badminton, falando de outras modalidades como dança, yoga, artes marciais e diversas outras. De novo, professor de dança, treinador de futebol. Então, falando de várias outras modalidades que também o STJ já decidiu que não precisaria do registro no conselho. E a decisão, então, foi justamente essa, gente. Com base em tudo isso, negou provimento ao recurso especial interposto pelo Conselho e, como sempre nesses casos de recursos especiais repetitivos, esses precedentes de observância obrigatória, foi fixada a seguinte tese. A Lei 9.000, acho que está escrito errado aqui na tese, mas enfim, a lei em questão não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis nos conselhos de educação física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades envolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restringam-se às táticas do esporte em si e não se confundam com preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimento de domínio comum decorrente de sua própria experiência em relação ao referido desporto, o que torna dispensável a graduação específica em educação física. Percebam, então, como eu falei no começo do vídeo, que apesar de ele ter sido específico com relação ao treinador de tênis, técnico de tênis, ele vai se aplicar a todas as outras modalidades de esporte por conta, inclusive, da coerência que se exige do sistema jurídico. A gente não pode ter um julgado que diz que o treinador de tênis não precisa ser registrado no conselho, não precisa ser bacharel em educação física, e aí vir um treinador de futebol e falar que ele precisa sim.
né? A gente precisa ter coerência no ordenamento jurídico. Então, a tese, nesse caso, eu até parabenizo porque ela foi limitada ao caso concreto. Eu sempre falo dessa necessidade da tese, ela sempre tentar se ater ao máximo às particularidades do caso concreto, para essa tese não tentar abranger mais do que o que de fato foi julgado. Mas quando a gente analisa esse julgado como um todo, que é o que eu sempre quero que as pessoas façam, que a gente não pode aplicar um precedente só pela sua tese, ela é só um enunciado que vai destacar o que está sendo julgado para mostrar que pode ser interesse de alguém, então essa pessoa tem que abrir a decisão como a gente faz junto e analisar essa decisão como um todo, e quando a gente analisa essa decisão como um todo, a gente vê que o fundamento utilizado vai se aplicar sim a todas as outras modalidades de esporte. Então, seja você um treinador de tênis, um treinador de futebol, um treinador de basquete, de vôlei, de patinação artística, qualquer esporte, você não precisa ser bacharel em educação física, basta você ter, então, a qualificação, né? O que as pessoas vão perceber quando elas forem te procurar, se você tem a prática, o conhecimento realmente necessário para ser um treinador, um técnico desse esporte em questão. Tá? Então, se você é um treinador de qualquer modalidade esportiva, se vier uma exigência de que você precisaria se inscrever no conselho e tudo mais, saiba que você pode, então, impetrar um mandado de segurança para conseguir que essa exigência seja afastada, citando esse precedente que é o 1149 do STJ. Então, por hoje foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Pra quem não percebeu, eu até vim a caráter, vim de esporte. Hoje eu tô até muito nostálgica com relação ao tênis, porque já faz agora uns 3 anos que eu não entro em quadra, acho que por conta da pandemia também. Mas desde que eu parei de ser federada, eu acabei sempre ficando períodos bastante parada. Na faculdade, acabei também não participando da acadêmica, né, de fazer nos jogos jurídicos, jogar, poderia ter feito isso, mas também trabalhava muito já na época, não joguei, então tô bastante nostálgica, inclusive vou voltar a treinar, porque eu tô com muita saudade, assisti um documentário muito bom que fica aqui de recomendação da Netflix, que, se eu não me engano, chama Breakpoint, que é sobre todo o acompanhamento de um dos principais profissionais atuais de hoje em dia, dos principais torneios de um ano que eles foram acompanhados. Então fala da Ons Jabeur, que é uma tunisiana muito incrível, que tá agora na final de Wimbledon. Tô acompanhando esse torneio, que agora no sábado vai ter a final feminina, no domingo vai ter a final masculina. Eu tô com muita saudade, quero voltar a treinar, tô indo atrás disso. E até se tiver algum treinador, então, de tênis que esteja me assistindo, quiser me dar aula, manda aí uma mensagem, um treinador ou uma treinadora, que eu tô à procura pra voltar a jogar. Tá bom? Mas então é isso, espero que tenham gostado. De novo, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto, deixar aqui nos comentários suas dúvidas, opiniões. E é isso, muito obrigada. Até semana que vem.